Boa noite a todos, nós vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mas antes disso eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, obrigado pelo privilégio que é de louvarmos e engrandecermos ao Teu nome juntos, através do nosso culto. Que nós possamos engrandecer o Teu nome através de nossos cânticos, através do momento que nós vamos ouvir a palavra, e que nós possamos analisar, Senhor, o que nós temos feito, que não agrada ao Senhor, ou então que não é o padrão de vida que o Senhor estabeleceu em Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos fazer o melhor. Obrigado pelo privilégio que é ler a Tua palavra e entendê-la, interpretada através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós pedimos que o nosso louvor possa ser sincero, que nós possamos a todo momento entender que estamos para louvar o nome do Senhor. No nome de Jesus, amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Que
todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegres te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Boa noite, meus queridos irmãos. Alguns de vocês já sabem, outros não, mas eu e Júlia, nós cursamos o curso de Psicologia. E é muito fácil a gente encontrar professores, teorias e opiniões que rejeitam completamente o nosso Deus. E nesse sentido, nesse contexto, nós temos muitos cristãos
que ao irem para a faculdade acabam se esquecendo ou infelizmente rejeitando o que Deus quer e espera de nós. E nós queremos separar esse momento para que nós possamos orar pelos cristãos, pela pregação do Evangelho nas universidades, para que as pessoas venham a se lembrar do nosso Criador. Sendo assim, sabemos que para permanecermos fiéis enquanto cristãos, nós precisamos conhecer das Escrituras. E algo que tem ajudado a mim, a Pedro Arthur e outros de nossos amigos é as reuniões do grupo de universitários que nós fazemos parte. É um grupo aqui da Fonte e lá nós nos encontramos semanalmente para estudar as Escrituras e conhecer mais a Deus e saber o que Ele espera de nós. E então também vamos orar nesse momento para que tanto nós quanto os outros jovens que têm participado desse grupo possam conhecer mais a palavra de Deus e permanecer firmes nela. E já que estamos falando do cenário educacional, oremos de forma geral pelo Brasil que tem enfrentado esse ensino remoto. Nós sabemos por experiência própria que não é fácil, para nós como alunos não é fácil, acreditamos que para os professores também não, é uma nova realidade. Então vamos orar também por essa situação. Oremos. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui conversando com o Senhor. E nesse momento, Deus, nós queremos Te clamar pelos universitários cristãos, Senhor. Ó Deus, sabemos que na faculdade muitas teorias te rejeitam, Pai, muitos professores falam coisas que vão contra a Tua palavra, mas, Senhor, nos ajuda a conhecermos mais das Escrituras e assim permanecermos firmes em Ti, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor está acima de toda teoria, que a Tua palavra é completa para nós e nos apresenta a melhor forma que podemos viver, uma forma que agrada e que honra a Ti. Então nos ajuda a vivermos isso nas universidades, apesar de ser um ambiente difícil, e nos ajuda a pregarmos e levarmos isso enquanto universitários cristãos para os nossos colegas, não somente nós, mas todos os universitários cristãos, Senhor. Eu Te agradeço, Deus, e Te louvo pela oportunidade que temos tido de nos reunirmos com outros colegas para estudar a Bíblia, Pai. Que aquele grupo, Senhor, que carinhosamente chamamos de JQK, venha crescer, não em números, também em números, mas principalmente em qualidade. Em qualidade que eu digo, Deus, de realmente conhecermos mais e mais a Ti, Senhor. Obrigada também pela vida de Lucas e Naila, que tem facilitado, ó Deus, esse encontro para nós, Pai. Ó Deus, também quero Te pedir pela situação do ensino no Brasil. Sabemos que não é fácil essa questão do ensino remoto, mas ajuda, Senhor, renova as forças tanto de alunos quanto de professores, para que possamos permanecer firmes, estudando, nos dedicando àquilo que o Senhor colocou para nós, no sentido daquilo que escolhemos cursar, ou então que sejamos alunos excelentes para honrarmos e glorificarmos o Teu nome, Pai, mesmo que de modo remoto. Nós Te agradecemos pelo privilégio que é Te conhecer, pelo privilégio que é poder ter acesso à Tua palavra e poder ter acesso a Ti através de Cristo.
E é no nome dele, Deus, que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Meu nome é Malco e, como sabe, eu não sou Malco de verdade. Eu não sou Malco reencarnado, nem mesmo espírito falando. Eu sou Zambelli, representando uma situação fictícia e até bastante floreada sobre o que historicamente aconteceu na década de 30. Claro que não do século passado, mas do primeiro século. Então, para todos os efeitos, hoje é um Malco que compartilha conosco a mensagem da Palavra de Deus. Voltando, meu nome é Malco e o que eu estou para lhes contar aconteceu na década de 30 e algum tempo depois foi escrito por Marcos. Ele era amigo do apóstolo Pedro e escreveu um dos livros que hoje compõem a Bíblia,
o Evangelho segundo Marcos. No capítulo 14 do seu livro é quando eu apareço, apesar de Marcos nem citar meu nome. Quem fala o meu nome é o apóstolo João, no seu Evangelho, lá no capítulo 18, no versículo 10. Ele estava lá no jardim do Getsemane com Jesus. Será que foi por isso que ele citou meu nome? Eu não sei. A verdade é que Marcos nem dá muitos detalhes sobre mim. Afinal de contas, ele sabia que eu era somente um coadjuvante. E o trecho que eu tenho uma leve participação é do versículo 43 ao 52. Eu vou ler com vocês o que Marcos escreveu e espero que vocês não se importem de eu dar os meus comentários. Então, lá em Marcos 14, a partir do versículo 43, começa assim: enquanto ele ainda falava, vocês se lembram? Pedro, Tiago e João não vigiaram e oraram como Jesus havia dito para eles. Na terceira vez que Jesus voltou para vê-los, à meia-noite, eles se encontravam dormindo. Foi aí que Jesus disse: levantem-se, vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele falava, então, apareceu Judas, um dos 12. Marcos é redundante aqui, né? Para que dizer que Judas era um dos 12? Eu sei. Vocês já devem saber a essa altura do campeonato que Marcos adora escrever comparando os acontecimentos, contrastando eles entre si. E no livro de Marcos, no capítulo 3, no versículo 14, está escrito: escolheu 12. Então, perceba, Judas era um dos 12, designando os apóstolos, e agora ele diz o objetivo, para que estivessem com ele. Então, Marcos aqui, quando diz que Judas era um dos 12, ele estava, na verdade, enfatizando ou destacando esse papel de traidor de Judas. Ele não era qualquer um, ele era um deles. Continua Marcos: com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Eu ainda me lembro do dia quando eu estava tomando conta do templo e meu chefe, de sopetão, ele me disse numa voz que mostrava ao mesmo tempo preocupação e entusiasmo: é hoje que vamos pegar Jesus. Eu já estava cansado daquela história sobre Jesus, o homem que a multidão adorava e dizia que era o enviado de Deus, o Messias. Esse não era o primeiro que agia assim. Todos antes dele tiveram o mesmo paradeiro, foram mortos e depois de alguns dias, às vezes semanas, nem se ouvia mais sobre o seu nome. Bem, eu não podia dizer não para o meu chefe, obviamente, mas eu não estava nada entusiasmado com ele. Ou como ele, né? Mas meu chefe não era qualquer um. Ele era o próprio sumo sacerdote. Ele me disse que dessa vez Jesus não escapava, porque Judas Iscariotes, um dos discípulos do suposto Messias, como eu achava, suposto, iria entregá-lo para que nós prendêssemos Jesus. Depois eu fiquei sabendo que pagaram para Jesus fazer isso, para Judas fazer isso. E nem foi tanto assim. E realmente foi Judas que nos guiou até onde Jesus estava. Um dos meus trabalhos era garantir que Jesus chegasse vivo até os nossos líderes. Eu achava que não queria ir, mas no fundo sempre tinha a pulga atrás da orelha sobre a identidade desse homem, Jesus. De qualquer forma, eu tinha que ir. Era meu trabalho, ossos no ofício. O texto continua dizendo que o traidor havia combinado um sinal com eles. Esse eles aqui me inclui. Aquele a quem eu saudar com beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Opa! Era exatamente esse o meu trabalho. Assegurar que Jesus estivesse vivo e inteiro para ser julgado pelos líderes. A verdade é que os líderes não queriam causar tumulto. A prisão acontecendo à meia-noite e eu assegurar que ele chegasse inteiro era somente o começo do plano dos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos, que há um bom tempo queria matar Jesus, queria tê-lo morto. Mas mal sabiam eles que, antes disso ser um plano deles, Adonai já tinha planejado tudo. Não demoramos muito para chegar no Monte das Oliveiras, ali naquele jardim
do Getsemane, que foi o lugar para onde o traidor nos levou. Por pouco achei que aquele tal de Judas estava nos enrolando, mas foi uma impressão rápida. Nós éramos em muitos guardas, mas quem era eu para dizer que havia gente demais? Porque, pelo que eu havia escutado do povo, Jesus nem sequer era hostil. Claro, todos os ladrões, assassinos e idólatras lutam por liberdade na hora de acorrentá-los, de prendê-los. Alguns pagariam com todo o seu dinheiro para estarem livres. Existem aqueles que tentam correr da gente para ficar um pouco distante, ou o suficiente distante, para tentar tirar a sua própria vida. Eu acho que há muita confusão aqui, porque nós não somos como os da guarda pretoriana. E Marcos continua, ele diz: dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre. E aí ele o beijou. Quando isso aconteceu, havia muitos homens na minha frente. O beijo era o sinal combinado. Assim todos nós saberíamos quem era esse tal de Jesus. Já pensou levar preso a pessoa errada? Eu acho curioso pensar que o beijo era uma forma muito comum de se cumprimentar. Mas apesar disso, a única vez que qualquer evangelista relata sobre um beijo entre seus discípulos e Jesus é essa. Um gesto íntimo, porém aqui não de amizade e cumplicidade, mas de traição. Poucos entre nós já conheciam Jesus de ver. Eu só conhecia ele de ouvir falar. Com tudo que estava acontecendo, com aquela quantidade de gente, eu fui ganhando interesse naquela missão. E até comecei a pensar que essa seria uma história muito legal para eu contar para minha esposa e para os meus filhos. E eu acho que foi por isso que eu comecei a me aproximar do homem que Judas beijou. Queria ouvir o que ele ia dizer, ver melhor o que ele ia fazer. Então, logo depois que Judas beijou Jesus, os homens agarraram Jesus e o prenderam. E aí que Marcos fala de mim, porque ele diz assim: então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Pois é, essa orelha decepada era minha. Cheguei perto demais. Fiquei tão curioso em ver a reação de Jesus e ouvir se ele diria alguma coisa, que acabei me esquecendo dos discípulos de Jesus. A minha curiosidade quase me matou, como diz o ditado. Sabe, eu escutava muita coisa ruim sobre Jesus dos nossos líderes, mas do povo, somente coisa boa. Os líderes diziam que ele era uma vergonha para o nosso povo judeu, porque ele blasfemava a Adonai. Para eles, Jesus era pior que qualquer pagão e merecia morrer por causa dos seus pecados. Quais pecados eu não sei. Mas para o povo, Jesus poderia sim ser o Messias. Ouvi deles que Jesus curou muita gente doente, multiplicou comida e até ressuscitou gente. Eu tentei me proteger dessas opiniões ao ponto de evitar qualquer conversa sobre ele, mas foi impossível com essa missão. Eu ganhei interesse e naquela hora perdi o foco do motivo pelo qual eu estava ali. Eu me descuidei e quase perdi minha vida. Na hora que agarraram Jesus, Pedro, um dos apóstolos dele que estava ali, sacou a espada e ele tentou me matar. Eu consegui me desviar o suficiente para não ter a espada encravada no meu ombro. Bem, pegou a minha orelha. E eu só percebi o quanto havia cortado quando eu coloquei a minha mão do lado da minha cabeça e eu senti parte da minha orelha pendurada. Sobrou um pedaço desse golpe que Pedro havia dado com a espada. E o corte deu muito. E o sangue que escorria durou um bom tempo. Ou não durou muito tempo, pensando bem. Porque logo que Pedro decepou a minha orelha, Jesus disse: basta. Marcos ele não relata isso, ele não escreveu isso. Mas Lucas, no capítulo 22, versículo 51, no seu primeiro livro, no Evangelho, ele fala a respeito disso. E a impressão que eu tinha é que Pedro ele queria enfrentar o exército todo. Coitado. E esse basta que Jesus disse foi o suficiente para Pedro se ligar e ver a coisa mais incrível e amorosa que eu experimentei em toda a minha vida.
Jesus se aproximou de mim, ele estendeu o braço, afastou a minha mão que estava estancando o ferimento, ele tocou na minha orelha e, tove meod, voa lá, eu estava curado. A minha orelha estava no lugar, o sangue parou de sair, a dor sumiu. Eu nem sei explicar todo o sentimento que eu tive naquela hora. Ele se afastou levemente de mim, olhando direto nos meus olhos. Mas aquele olhar, ele é muito mais profundo do que somente meus olhos. Tocava a minha alma, tocava o meu coração. Enquanto meus pensamentos estavam a mil, ele se virou para os outros e disse, Jesus disse, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. A mansidão com que ele perguntou não era comum. Aquele tom de voz não era comum. Ele falava como se já soubesse que tudo aquilo aconteceria. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas, disse Jesus. Ninguém queria saber se eu estava bem. Parecia que ninguém se importou com o significado do que realmente aquele homem fez. E não é somente porque ele curou, mas é porque ele realmente curava. E não curava como um pessoal de umas supostas igrejas dos dias de hoje. Ele curava mesmo. Minha orelha estava no lugar onde eu queria que ela tivesse. O sangue que antes jorrava, não saía nem uma gotinha agora. Nem com cicatriz eu fiquei. Se eu tivesse ficado com uma cicatriz, talvez a minha esposa tivesse acreditado em mim. Porque Jesus me curou, eu fui lá para prendê-lo. Marcos continua. Então todos o abandonaram e fugiram. Inclusive um jovem que algumas pessoas acreditam ser o próprio Marcos, o escritor do Evangelho. Olha como está escrito. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus, quando tentaram prendê-lo, e ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Eu vi o rapaz correndo pelado, mas eu não sei quem era ele. Uma coisa eu sei, Jesus ficou na mão. Não sobrou um só. Todos correram fora, zarparam, deixaram Jesus sozinho. E soube depois que eles tinham prometido que nunca abandonariam Jesus. Mas a verdade é que todos abandonaram Jesus. Um traiu e o resto deixou ele só. Jesus não reagiu à prisão. Por que será que enviaram tanta gente para prendê-lo? Será que é porque sabiam que ele tinha poderes? Depois eu descobri que eles sabiam, mas alegavam que esses poderes que ele tinha era Satanás que lhe dava. Mas eu sabia que isso era mentira. Por quê? Porque Satanás teria me curado. Se o plano do diabo era me enganar, ou é enganar todo mundo, ele deu um tiro no pé se ele tentou me enganar. Porque isso me fez pensar que aquele homem realmente era quem o povo dizia ser, o Messias. Nenhum evangelista contou o que aconteceu comigo depois daquela noite, lá no jardim do Getsemane. Eu também não vou contar, mas eu tenho certeza que um dia você vai saber. Você vai saber porque só há dois caminhos para trilhar. Se você for para o inferno e não me encontrar lá, é porque eu estou no paraíso. Se você for para o paraíso, como foi um daqueles criminosos que morreu ao lado de Jesus, também crucificado, lá no Gólgota, talvez um dia vocês escutem a história dele mesmo. Se você for para o paraíso e não me encontrar lá, então você sabe que eu não criei, eu não acreditei em Cristo, eu estou no inferno. Você já sabe para onde você vai? Nesse trecho, Marcos quis nos mostrar que Jesus estava certo. Ele havia dito o que aconteceria e disse que aquilo que aconteceria já estava pré-anunciado nas Escrituras. Jesus também estava certo por outra razão. Ele estava certo porque ele seguiu fielmente ao Pai.
porque ele servia a vontade do Pai, ao contrário dos discípulos. Pensando nisso, que tipo de discípulo é você? Quando Jesus chamou os primeiros discípulos no capítulo 1 de Marcos, diz que eles deixaram suas redes de pesca e deixaram suas famílias para seguir Jesus. Depois, no capítulo 10, no versículo 28, no Evangelho de Marcos, nós lemos nas palavras de Pedro que os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Nesse trecho, nós vimos que os discípulos também deixaram tudo. Um seguidor deixou tudo a ponto de ficar pelado, mas não foi para estar com Jesus, para seguir Jesus. Os discípulos deixaram aquele que seguia firme no plano de morrer pelo pecado de cada um de nós. Que tipo de discípulo você é? Aquele que entende e vive o significado de seguir Jesus? Aquele que até conhece o significado de seguir Jesus, mas tem seguido muito mais os seus próprios desejos do que os desejos do Pai? Aquele que nem tem certeza se é discípulo de Jesus? Que tipo de discípulo você é? A resposta para essa pergunta é importante porque isso define, em primeiro lugar, o seu compromisso, a causa pela qual você foi chamado por Deus. Pergunte-se a si mesmo: para quantas pessoas você apresentou o Evangelho esse ano? A sua resposta, ela aponta para o tipo de discípulo que você é. Uma outra razão pela qual a resposta a essa pergunta é super importante é porque ela define a sua compreensão e aceitação sobre as bênçãos de Deus na sua vida. Um discípulo que coloca os seus próprios interesses de lado em prol do plano de Deus, entende que as ofertas que esse mundo tem são infinitamente inferiores à alegria que teremos depois da nossa morte. Essa pergunta também nos ajuda a avaliar nossa fidelidade a Deus. Com quem você se parece mais? Com os discípulos de Jesus ou com o próprio Jesus? Como é bom saber que os discípulos reconheceram o erro de ter abandonado Jesus. Isso me faz pensar que ainda há tempo para pedir perdão para o Senhor da vida. Vamos orar ao Pai e pedir que sejamos fiéis até o fim. Eu faço isso com certeza como Zambelli, que eu sou desde o começo dessa história. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de juntos, no momento de culto ao Senhor, podemos considerar a Tua Palavra e perceber por essa história, a história de Jesus no Getsemane, sendo preso, sendo abandonado pelos seus discípulos, sendo abandonado por um personagem sem nome, mas que deixa tudo, exemplificando, Pai, essa situação onde somente Jesus continua fiel e todos os outros o abandonam. Pai, que tipo de discípulo nós somos? Nos ajude a nos avaliar, Senhor. Nos ajude a olhar para nós mesmos e percebermos que tipo de discípulo nós somos. Que tipo de compromisso nós temos tido com o Senhor. Pai, queremos ser como Jesus e seguramente temos falhado. Por isso, eu te peço perdão. Perdão por mim, por todas as vezes que eu não fui fiel ao Senhor. Que eu não fui fiel, ainda que eu conhecesse a verdade. E aquilo que eu não conheço, Senhor, me ajude. Me ajude a saber cada dia mais, para eu saber como fazer, quando fazer, por que fazer. Senhor, que nossa vida seja dedicada ao Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, no poder do Espírito que hoje habita em nós, por causa da Tua graça. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor.
Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aqui nós encerramos mais um culto na Igreja Batista Fonte. Nós esperamos que cada um de vocês possam estar bem e desejamos a todos vocês uma boa semana.